dos países assim mais criminosos mesmo contra, na época do colonialismo, né, foi sem dúvida a Bélgica. É um paísinho pequenininho, mas por quê? Tinha esse rei, né, Leopoldo II, era o nome desse sujeito. E eles exploraram o Congo, que é a região central ali da África, né? E aí tiraram tudo que podia tirar dali, ouro, prata, marfim, madeira, foi, né? Sim. E muita gente morreu, né? Foi uma sacanagem histórica mesmo, sabe? Porque na publicidade do governo do Leopoldo II, era como se eles estivessem indo lá para civilizar aquelas pessoas, né, os africanos. Civilizar, levar, sei lá, religião, levar civilização, essa coisa toda. Mas, na real, eles foram lá para roubar, né, roubar minérios e tal. Beleza. A Bélgica ficou rica. A família do Leopoldo II, então, nem se fala, porque ele misturava, né, a questão do Estado com questões familiares. Privadas. Ou seja, o bicho era sem vergonha, assim, é de fazer inveja a qualquer político brasileiro, né? Bom, beleza. Esse tempo passou, tudo isso foi revelado, né, os historiadores, né, os jornalistas e tal. Quer dizer, ele não era um benfeitor da humanidade, ele era um sem vergonha, só que o cara já morreu faz muito tempo, tá. Pois é, aí na Bélgica, ao que parece, em cada pracinha, em cada cidadezinha, tinha uma estátua do cara, tinha um busto do cara. Aí os jovens se insurgiram contra aquilo. Começaram a jogar tinta, começaram a quebrar, jogar no rio, beleza. O que o Ministério da Cultura belga fez? Cara, eu achei uma jogada de mestre. Eles disseram assim, olha, nós vamos recolher todas essas estátuas, vamos criar um museu, né? E esse museu vai ter visitas guiadas, então, né, os jovens, as crianças vão aprender de fato quem foi Leopoldo II, quem Olha, do ponto de vista da educação, digamos assim, eu acho que tá legal. Agora me diz uma coisa, cara, não é muito barato? Quer dizer, é assim que eles vão pagar o Congo? Ah, sim, exatamente. É só para não depredar mais as estátuas, né? Tá entendendo? Quer dizer, se tu tens um grupo que diz assim, de repente eles se proclamam, olha, nós somos bons, nós somos contra o colonialismo, contra essa exploração, contra tudo que aconteceu, então nós vamos criar um museu lindo para explicar isso. Beleza. Só que os congoleses lá continuam morrendo de fome. Sim. Sofrendo as consequências da depredação daquela época. Então, assim, essas coisas tem muita jogada, tá entendendo? Tem muita esperteza. Exatamente. A gente pode usar a mesma questão da própria Igreja Católica, Roma, Vaticano, né? Pô, tu vê aquelas igrejas cheias de ouro, que também é de uma época que a gente sabe, né? Da Idade Média. Isso. Daquela época da venda das indulgências, né? Venda dos perdões. Pô, as pessoas entregavam ali só para comprar um pedacinho no céu, né? Isso. Então, infelizmente, se usou muito, né? Se ludibriou muito o leigo ali, a pessoa, para se enriquecer, né? E em nome, né, de uma fé cega ou de uma questão geográfica, política, né? Que é a questão ali como tu citou, da Bélgica, né? O próprio Brasil também foi saqueado aqui por Portugal, né? Portugal enriqueceu muitas custas aqui do Brasil e também muito sangue, principalmente indígena, foi derramado, né? E, cara, as coisas que tu tá falando é muito legal porque são coisas que eu já refleti. Porque, assim, eu gosto muito do simbolismo, né? Tem uma professora específica, talvez duas, acabam me criticando, assim, porque fala assim, porque tu é muito... Elas usam a palavra laudatório, né? Porque tu tá buscando... com a história da cidade? Entendi. Porque o Dr. Blumenau, porque tu sempre fica aí exaltando, né, o Dr. Blumenau, Fritz Miller, enfim, esses símbolos míticos, né? Mas, cara, pior que não, eu acho que se eles estão na história, eles tiveram realmente uma grande relevância naquilo que fizeram, mas eu sei que eles são seres humanos, assim como a gente, né? E eu sei que num livro de história você não vai mostrar ou até conseguir ver as coisas ruins que eles fizeram, as coisas erradas que eles faziam, as manias que eles tinham e tudo mais, né?
Mas eu sempre busco humanizar isso. E aí eu sempre fico pensando assim, realmente, a gente não sabe. E quanto mais para trás na história a gente vai, porque hoje a gente já vive uma sociedade violenta, agressiva, doente. Cara, quanto mais para trás tu vai, mais pesado era, né? Mais os pais batiam nos filhos, mais a educação era diferente. Ainda se fala muito ainda do alemão, né? O alemão é muito, muito grosso e tudo mais. Então, talvez eles tivessem algumas dificuldades, né? E que não foram registradas historicamente, né? Mas assim, até que se prove o contrário, eu não vou ficar pensando, tipo, não exaltando as coisas boas que eu tenho certeza que eles fizeram, em detrimento de uma coisa que possivelmente eles possam ter feito, sabe? Então, essa questão de tu tornar alguém, né, mítico e tudo mais, eu acho que tu sempre tem que ter um pé atrás naquela questão do ceticismo, de que o cara não é um semideus, mas também dá os créditos para tudo que ele fez para a história. Eu sei que os escritores, né, os biógrafos, geralmente se apaixonam, né, por aquela história, tanto é que eles trabalham para isso, para fazer uma biografia, né? Mas, é isso, né? A cada vez que tu vai lendo uma situação, tu vai pensando, poxa, mas será que é assim? Será que não é assim? Por exemplo, agora eu tô lendo um livro que é não sei se tu conhece a Mary Frotcher. Ela também é escritora, né? Professora também, né? Da FURB. Identidades Móveis. Eu que editei esse livro. Sério? Eu acho que eu li ali no começo ali. Eu vi ali. Editora da FURB, 2007, eu acho. É Mary Frotcher. Então. Um livro super importante sobre a história de Blumenau. Eu acho que tu só não precisa se fechar, né? As pessoas às vezes acham assim, porque tu faz muito conteúdo exaltando essas figuras emblemáticas da cidade. Mas eu sempre tô aberto ao... Como é que se fala? Acho que é na parte jurídica do direito, né? Encarar o contraditório, né? Eu sempre tô aberto ao contraditório. E a Mary ali, ela faz algumas ponderações interessantes sobre Vitor Konder, Gustavo Arthur Keller, Kurt Ehring, né? E a gente ali começa a entender e humanizar um pouco mais, entender que eles eram pessoas que buscavam permanecer nos seus lugares de poder e quando não conseguiram fazer isso, usaram outra estratégia para usar símbolos, né? Como o dia 25 de julho, o dia do colono, fazer aqui um Instituto Histórico Geográfico do Vale do Itajaí, quando já existia o Instituto Geográfico de Santa Catarina. Enfim, né? Não vou ficar falando o livro todo aqui. Até quando tu me entregou esses livros, eu falei, tô fazendo uma leitura atual, né? Não posso parar. Era exatamente esse livro. A Mary Frotcher. Então, é muito interessante, cara, que a gente possa, quando a gente lê, que a gente esteja aberto a tudo. Isso. Esteja aberto a entender os créditos daquela pessoa, mas ter uma centelha de ceticismo no sentido, cara, será que esse autor não usou muito floreio, não estava apaixonado por aquela história e tornou ele mais épico, né? Da mesma forma, o contrário. Essa pessoa que está falando tal coisa, será que ela não tinha alguma rusga? Será que a família dela já não criou ela para que ela tivesse algum tipo de discriminação e quisesse usar existe a questão do viés de confirmação, né? Tu não gosta daquela pessoa, tu vai usar todas as coisas que orbitam e todas as coisas negativas tu vai endereçar aquela pessoa. Então é isso, né? O viés da confirmação. Primeiro eu tenho um condenado, depois eu vou fazer um julgamento que vai chegar naquela condenação, ao invés de fazer um julgamento para saber se vai condenar ou não, né?